Boa tarde já. Normalmente, essa aula está indo com pelo menos 48 horas de atraso, porque eu gravei no sábado, mas eu tive um pepino no meu computador e perdi tudo, tá? Então, esses sistemas estão muito instáveis. Então, de vez em quando eu vou interromper para sair para salvar, backupear. Então, estou gravando de novo essa aula agora, tá? Muito bem, queridos. Hoje a gente vai falar. Eu acho muito justo que essa seja a primeira aula do grupo das grandes síndromes psiquiátricas puras, diria assim. Vamos falar da psicose. O nome ose, né, já traz a ideia de doença. Né? A maioria das doenças termina em ose. Vocês podem ver aí do vocabulário médico. Que realmente é uma coisa interessante, porque psicose talvez seja realmente a única, entre aspas, doença psiquiátrica. Até mesmo porque, tirando a dependência química, que foi a última aula, né? Desculpa, mas também é uma doença primordialmente psiquiátrica, um transtorno, diria assim, não. As psicoses são assim, com base biológica mais bem determinada, né? E que realmente existe, né, apesar de existirem as psicoses secundárias, né, a gente vai falar disso, do ponto de vista endogenotípico, é que eu estou almoçando também, as psicoses, elas são realmente talvez as que a gente consiga ver maior pressão biológica para sua determinação, né? Eu não vou dar uma aula específica sobre complexidade para vocês, mas eu vou convidá-los depois para assistir isso no curso de neurociências, que eu vou dar uma aula sobre psicopatologia, onde eu vou dar uma interpretação pessoal de um projeto pessoal que eu quero desenvolver ainda. Já tem anos que eu estou querendo desenvolver isso, talvez até como pós-doutorado, aonde eu vou tentar explicar um pouco do meu entendimento da psicopatologia mental, né? Dentro de uma forma multidimensional, onde uma dessas dimensões seria a dimensão da nossa relação com o mundo, tá? Que é o que nós chamamos de dimensão afetiva. E a complexidade dessa dimensão é que, de certa forma, determina o que nós conhecemos fenomenologicamente como psicose. Né? A gente vai definir isso aqui. Eu acho que esse é um dos temas mais academicamente mais frutíferos da saúde mental desde sempre, né? Desde que a psiquiatria foi inventada, a psicologia foi inventada, né? Porque a psicose diretamente está relacionada com a distorção da nossa percepção de realidade. Primeiramente, a gente tem que definir o que seja realidade. Bom, essa pergunta, o que é a realidade, talvez seja uma das perguntas mais velhas que o homem faz. Se você pegar qualquer filósofo pré-socrático, passando por Platão, chegando nos filósofos modernos, enfim, eu acho que não existe um filósofo que já pisou nesse planeta que não trabalhou, que não ensaiou essa questão. Né? De fato, a realidade, a gente toma ela de um ponto de vista talvez até epistemológico, né? Quando a gente fala das ciências que estudam a realidade, né? Como nada mais nada menos do que uma percepção consensual, né? De mundo que passa pelo bom senso. De fato, existem filósofos que já falaram, né? A grande propriedade humana é duvidar da própria realidade. E é o que essa figura mostra. Todo mundo já duvidou da realidade. Todo mundo um dia já perguntou, já se acordou e já fez uma pergunta a si próprio que pudesse ser absurda. E você falar, que é isso? Estou ficando maluco. Não, exatamente, você não está ficando maluco. Porque isso tem a ver, inclusive, com a nossa. Eu já falei isso em aula presencial no início do curso, com a nossa complexidade. Ser complexo é poder, entre outras coisas, né, vislumbrar com inúmeros graus de liberdade, do ponto de vista, graus de liberdade da própria matemática, né, versões alternativas desse mundo. Ou questioná-lo, o que se torna, de fato, questioná-lo. Então, quando muitas vezes você
é movido pela angústia da dúvida, seja essa dúvida em relação ao que seu marido te ama, entendeu? Se essa crise vai produzir você perder o emprego, né? Por que que seu pai te tratou daquele jeito quando você era criança, né? Ou até da dúvida mesmo, né? Será que tem alguém aí em algum lugar querendo me fazer mal, né? Será que por causa daquilo que eu publiquei no Facebook semana passada, tem gente agora, sei lá, né, querendo me prejudicar? Tudo isso é normal. A paranoia é uma reação completamente normal de qualquer ser humano vivo sobre esse planeta. E diria mais, de qualquer bicho, né? Porque o que é a paranoia se não, né? Você produzir um processo de ansiedade antevendo, né, alguma coisa ruim devido a algum comportamento, algum indício hoje, né, de uma relação não muito boa com o mundo no qual você vive, né? Então, ser paranoico, né, é comum, é normal. A maioria dos meus pacientes ansiosos são paranoicos. Eu sou extremamente paranoico. Mas o problema é quando essa paranoia, né, deixa de ser só uma dúvida a respeito de será que, começa a se consolidar em uma certeza, né? Para quem quiser entender a loucura da realidade, eu recomendo aquele filme que eu esqueci o nome agora, porque eu dormi só 3 horas e meia essa noite. Esse meu fim de semana foi um caos. Que o Jim Carrey faz, que ele vive num reality show maluco de proporções continentais, né? Onde foi montado todo mundo artificial. E ele, de certa forma, começou a perceber pistas ao longo do mundo, nesse mundo, de que aquilo não poderia, que tinha alguma coisa errada. Até que ele chegou, né, a descobrir realmente que ele estava num reality show. Isso, muita gente vai ver esse filme e vai às vezes perceber, vai ver, sentir a angústia dele, às vezes de achar que está enlouquecendo, mas mais uma vez eu digo, ter dúvidas é o normal. Se nós não tivéssemos dúvidas, nós não descobriríamos a mecânica quântica, por exemplo, né? E até mesmo daí, quando a gente próprio descobriu a mecânica quântica, que a gente observa que a realidade nada mais é do que uma postura conceitual, uma disposição atual, né, que o seu para onde seu bom senso aponta. Mas você é livre o suficiente para sempre fazer a pergunta: será que, né? Mas às vezes essa pergunta desaparece. Aqui talvez seja a figura de um indivíduo que acredita ser o Messias, né, o Leão de Judá. Quando é normal também, tá? Cada um de vocês, às vezes, vocês pensarem, acordarem de pensando, pô, será que eu sou a reencarnação de Jesus Cristo? Isso também não é incomum, não, tá? Você pode revelar só uma personalidade um pouco excêntrica, né? Ou um pouco imaginativa e criativa. Ou talvez você seja mesmo a reencarnação de Jesus Cristo. Quem é que vai dizer que não, né? Até mesmo porque a gente não provou e nem desprovou a existência da reencarnação. O problema é quando isso se consolida numa verdade, numa certeza absoluta e immovível. Essa foto do gatinho se vendo como um leão no espelho, imagine que todo o seu contexto é branco. Porque não existe mais nada, nenhuma outra possibilidade. A realidade se cristalizou nessa ideia de que eu sou o Messias. E nada vai mover você dessa realidade. Aí começou a psicose. Começou no seu fenômeno mais definidor, que é o delírio. Tem alguém gritando lá no quarto, jogando LOL. Delírio exatamente significa uma ideia imovível a respeito de uma crença, uma ideia, uma crença imovível a respeito de uma realidade. Entendeu? É muito complicado, né? Por exemplo, isso a gente começa a se cortar certos boundaries entre o delírio. O delírio, vocês mesmos, eu posso falar e a gente vai discutir muito, até mesmo o delírio, tudo na psiquiatria, tudo na saúde mental, tudo na psicologia é dimensional, inclusive o delírio.
A gente vai encontrar certas fronteiras, principalmente em religião, né, em congregações de forte apelo ideológico, aonde você pode ter uma dificuldade muito grande de demover a pessoa daquela crença dela. O fundamentalismo, o homem-bomba, será um delírio? Né? Então aí a gente começa a perceber essa fronteira que se desafia à realidade enquanto o primado da dúvida, que é o primado que nos faz humanos. Se nós fôssemos seres delirantes enquanto espécie, provavelmente a gente não teria saído da caverna. Veja Platão com a alegoria da caverna. Ainda seríamos australopitecos. Australopitecos não, mas seríamos homo sapiens vivendo como os nossos antepassados australopitecos. E o que define, do ponto de vista psicopatológico, a existência do delírio? Isso, na minha opinião, na minha visão, é compreensiva do que seja, né, a mente humana e todas as suas variações, típicas e atípicas, né, o delírio é uma perda absoluta de complexidade. Você perde grau de liberdade. Você se cristaliza num determinado quadradinho. Esse delírio de grandeza, necessariamente, não é um delírio dos mais comuns, tá? O mais comum é o clássico delírio paranoide. E ele é muito bem explicável do ponto de vista dinâmico num psicótico. Por que um esquizofrênico fica paranoico? Por que ele começa a ter um delírio paranoide? Primeiro porque ele já é cristalizado dentro, né, o psicótico primo, seu sistema neural, seu sistema mental é muito pouco complexo. Né? Então, certezas absolutas e delírios emergem facilmente num lugar assim, onde não existe potencialidade endógena para você levantar o benefício da dúvida sobre o mundo que você vive. Então, o delírio paranoide é o delírio mais coerente numa pessoa que está em extrema crise afetiva e emocional, né? Extrema ansiedade, por exemplo. Todo mundo, quando fica ansioso, fica paranoico. Agora, imagina numa pessoa de estrutura psicótica, vou usar a palavra estrutura psicótica aqui, ou seja, pessoa que produz psicoses, um extremo grau de ansiedade e medo do mundo. Né? O que seria paranoia para nós, ele vira um delírio paranoide. Provavelmente por isso que o delírio paranoide é mais prevalente. Simplesmente porque ele é fruto, né, dos medos e incertezas que no psicótico se consolidam como verdades absolutas. Um carro preto andando pela rua é esquisito, causa mal-estar em qualquer um, de certa forma, né? Que a gente vê em tudo que é filme, né? Sempre tem um espião, sempre tem alguém querendo te fazer mal, tem um carro preto em algum lugar. Então isso vira um delírio no cara, na cabeça do cara. O cara vai ver um carro preto e falar, tem alguém ali querendo fazer mal. Mas como ele é muito pouco complexo, essa ideia se torna uma realidade absoluta, imovível. É aí que a gente identifica a característica delirante. Agora, dentro da maioria das psicoses, às vezes as pessoas têm certos delírios imovíveis e permanecem neles para o resto da vida, que nós podemos chamar de transtornos delirantes persistentes, né? Sem nenhuma transformação e sem muitas vezes que isso interfira na funcionalidade social dessa pessoa, na funcionalidade laboral. Você provavelmente vai encontrar aí pela sua vida um monte de gente que tem certeza absoluta que é a reencarnação de Jesus Cristo e continua tendo sua vida como sempre teve. Trabalhando de contador na empresa, mas de noite, todo dia, né, ele está lá, fermentando os delírios de divindade dele. Mas muitas pessoas, muitas delas que nós chamamos de esquizofrênicos, a condição mental ela vai deteriorando. Ou seja, a psicose vai, de certa forma, piorando e afastando cada vez mais a pessoa da percepção do que nós chamamos de realidade. E ela começa a desenvolver delírios e outros processos mentais, como alucinações, um tanto quanto bizarras. Né? A pessoa pode ter um delírio que é um martelo, por exemplo. Eu já vi isso. Tá? E vi, sabe em quem? Num filósofo que estudava muito Nietzsche. Né? Ele era psicótico, já por estrutura, por natureza, e um dia ele entrou num quadro de surto, e o delírio dele era que ele era um martelo. Né? E geralmente, quando chega nesse ponto da bizarrice,
né? Tudo bem que já é meio bizarro você acreditar que você é Jesus Cristo, né, de forma delirante. Mas não é tão bizarro assim, porque se você acredita no delírio que é Jesus Cristo e sai falando com isso pra rua, provavelmente vai ter uma multidão te seguindo em breve, né? Mas se você falar que é um martelo e você andando pela rua, acho que a única coisa que vai te seguir, seguiria, porque graças a Deus a reforma existiu, né? É a camisa de força, né? Porque você nota que a estrutura da ideia, da cognição, ela começa a fugir completamente, né, do senso comum, do bom senso, por mínimo que seja. Né? Você falar para uma criança de 5 anos, eu sou um martelo, ela vai rir da sua cara. Ele é maluco. Né? E isso é um fenômeno da desorganização cognitiva. Né? E delírios malucos mesmo. Né? Geralmente as psicoses primárias não têm delírios visuais, tá? Como a esquizofrenia, por exemplo. Alucinações visuais, desculpe, como a esquizofrenia. Né? Mas, mesmo dentro do contexto linguístico, auditivo, entre aspas, dessas alucinações, começam a ser coisas mais bizarras, tipo, né? O capeta de uma perna só está conversando comigo, né? E está falando coisas nada a ver, né? Tipo assim, que eu tenho que comprar 70 quilos de farinha de mandioca e guardar dentro do meu guarda-roupa, né? Abrindo um saquinho e jogando no meio das minhas roupas. Então essas bizarrices vão começar a acontecer, geralmente nos quadros esquizofrênicos, a gente vai ver esse nível de bizarrice, até que a coisa chega a uma desordem absoluta. O pensamento se desagrega, se desintegra, e qualquer representação, lembra da aula de memória? Foi a aula passada, né? Aula retrasada, desculpa. E qualquer representação da realidade, como nós temos dentro de qualias, ou seja, qualquer coisa com significado, qualquer coisa com multidimensionalidade desaparece. E você se torna nada mais nada menos que algo recrudesce do ponto de vista neural, ou seja, perde suas capacidades associativas, cognitivas, e muitas vezes fica parado nos estereótipos motores e nas percepções mais limitadas. E tudo que aquilo que sua mente manifesta é como um quadro de Pollock, algo que não tem sentido, algo que não tem significado, algo que não pode ser simbolizado, meta-representado, ou seja, desorganização absoluta da mente. E aí que se vem, né, o termo cunhado por Kraepelin de esquizofrenia. Na verdade, por Breuer, desculpa. Kraepelin, eu tô com sono. Kraepelin falou em demência precoce, porque ele é dentro da... Kraepelin era um fenomenologista. Então, ele simplesmente escreveu um processo evolutivo que realmente a esquizofrenia acaba no quadro demencial muito precoce. Na época não existiam medicações nem tratamentos, o cara com 40, 50, 50 anos de idade estava completamente demenciado. Lembra na aula de memória o conceito de demência, que é a degeneração e perda das nossas capacidades cognitivas. Né? Porém, né, Breuer, que já é o vovô da psicanálise, porque o pai é Freud, e já tinha a intenção de construir modelos psicopatológicos a partir da interpretação dos fenômenos, ele já cunhou o termo esquizofrenia, que significa mente cindida, mente partida, mente estilhaçada. Esquizo é quebrado, tá? Partido. Então, quando tem coisa mais partida do que um quadro de Pollock, né? Pois é. Então, a mente de um esquizofrênico em demência precoce, ou seja, um quadro residual F20.7 clássico, talvez seja um verdadeiro quadro de Pollock. Né? A gente já falou da fenomenologia das psicoses, mas formalmente, né, nessa introdução, a gente pode agora trazer alguns conceitos mais formaisinhos, que a psicose pode ser considerada uma síndrome. Essa palavra complexa, eu tiraria daí, tá? Que leva à distorção da percepção da realidade. Na verdade, ela é bem simples, não tem nada de complexo. Eu não sei porque que eu enfiei essa palavra aí. Mas tudo bem, tiro complexo. Eu tenho uma caneta aqui, né?
É uma síndrome que leva à distorção da percepção de realidade. A palavra percepção aqui também não se limita a nossas experiências sensoriais. Ela está diretamente relacionada com uma outra faculdade mental, que é a consciência, que na nossa língua, no nosso vernáculo, ela é uma palavra só, mas no inglês ela se divide em três. Awareness, que seria exatamente a consciência do aqui, do mundo, né? A consciousness, que seria a consciência de eu no mundo, ou seja, é a consciência do eu, diria assim, que ela, para você ter a consciência do eu, você também tem que ter a consciência do mundo, para você saber o que não é eu, óbvio. E terceiro, conscious e conscience. Seria algo mais do nível moral, filosófico. Você não tem mínima consciência ecológica. Pois é. Então, eu sou um cara, quando eu falei que a consciência é um distúrbio afetivo, a esquizofrenia, porque afeto, dentro do ponto de vista dentro do ponto de vista da terminologia, é o que me afeta. Ou seja, eu me relaciono com o mundo, ou seja, eu construo as minhas representações do não eu através do afeto. Eu preciso dessas representações para ter consciência do eu. Então, a esquizofrenia é um transtorno afetivo, na minha opinião. Mas também pode ser definido como um transtorno da consciência do eu, né? Porque uma vez você começa a perder a sua capacidade de refletir e produzir meta-representações do não-eu, porque também essa capacidade de duvidar das realidades. Então, se você considera que no momento que você abre um delírio, seja ele qual for, de alguma forma você está comprometendo a sua relação com a realidade, ou seja, a sua relação com o não-eu. E o seu eu começa a se misturar com essa bagunça toda, até virar os clássicos. Dentro vocês vão ter lá na súmula patológica os transtornos da continuidade do eu, etc, etc, etc. Que é quando realmente o esquizofrênico, durante o desenvolvimento, às vezes até mesmo psicótico, esquizotípico, né? Ele pode até errar na produção pronominal em relação a, tipo, falar de si como se fosse ele, nós. Nós é muito comum. Já assistiram Fragmentado? Olha o nome fragmentado aqui. Na verdade, eles estão tentando aludir uma múltipla personalidade, ou seja, um distúrbio do eu. É um gurizinho que tem aqui, tadinho, que tá tão estressado. Então, às vezes fica falando com a gente aqui. Imagina um garoto de 7 anos, hiperativo, preso 2 meses num apartamento. Tem que ter dó, né? Mas vamos embora. A consciência do eu, né, naquele filme, né, é exatamente para a ideia. Você tem uma fragmentação dela. Mas esquece aquele filme, que não tem nada a ver com... Um psicótico até pode simular, mas não com aquela complexidade, né? Mas é quando você começa a perder isso, né? Então, gente, entendo a palavra percepção aqui como exatamente uma manifestação da consciência na sua relação com o mundo. A awareness gerando consciousness. A consciência, você vai falar sobre isso com os psicopatas mais tarde. A gente fala de empatia e coisas do gênero. Apesar de eu não dar aula disso no curso de psicofarmacologia. Bom, e o que causa a psicose? A gente pode ter processos orgânicos, né? Demências de outras ordens, Alzheimer, Parkinson, demência vascular, que vão, ao longo da evolução, sim, começar a produzir um quadro completamente psicótico, de ruptura com a realidade, né? Que é um sinal da decomplexificação do eu. Lesões cerebrais, né? Podem causar processos, de repente, lesões frontais, frontoparietais. Alterações metabólicas podem causar processos confusionais, que não são tão confusionais. A pessoa pode, inclusive, estar orientada no tempo e espaço, né? Não está euprosex, ou seja, está com uma boa atenção, ou seja, mostrando para mim uma boa resposta cognitiva, mas está delirando, viajando na maionese. Né? Às vezes você mede lá o vovozinho de 75 anos com a corda
viajando na maionese, entendeu? Pegando o balde, colocando na cabeça, falando que é Don Quixote. Aí você mede, ele tá com sódio de 125. Deu um edemazinho cerebral e ele psicotizou. Só que, olha, provavelmente a maior causa de psicose não primária talvez seja o uso de substâncias psicoativas. Tem até lá o F.6, 1, 10, 10, 11, 12, 14.6, eu não sei lembro se é 0.5.6, que é também de psicose secundária ao efeito da droga, que é algum processo que começa a se tornar invasivo, pervasivo, ou seja, mesmo quando a pessoa não está sob efeito agudo da substância, ela já está manifestando uma desorganização psíquica pronta de produzir psicose. Os transtornos do humor, como depressão e mania, classicamente, quando são graves em alguns aspectos, isso aí eu não vou entrar nessa seara, mas no livro tá assim, né? Você pode ter depressão psicótica, né? Antigamente isso era chamado de psicose maníaco-depressivas, mas isso foi tirado da seara porque a estrutura psicótica foi algo que caiu por terra quando as pessoas decidiram não mais criar uma nosologia psicopatológica, uma nosologia puramente fenomenológica, né? Com os CIDs e com os DSMs. Então, até o próprio termo psicose não é mais usado do ponto de vista formal, né? Você não vai achar um diagnóstico de psicose alguma coisa no CID-10, né? Pode achar ali nas entrelinhas, quando fala exclui, inclui, porque aquilo já traz terminologia de uma liberdade, mas um diagnóstico, um F, você não vai achar psicose disso. Talvez ache, né? Mas eu acho que não. Mas enfim, duvidar da realidade sempre é importante. Você vai... são termos que estão linkados exatamente com os modelos de estrutura, né, que a psicopatologia psicanalítica desenvolveu, né? Mas a gente usa a palavra psicose o tempo todo e vai continuar usando até o fim do mundo, né? Porque é uma palavra maravilhosa que engloba exatamente um conjunto de síndromes que estão dentro do F2, que são as esquizocoisas, né? Mas também podem estar nos transtornos do humor, podem estar nas dependências químicas, podem estar nos F0 das dependências, das demências e lesões cerebrais, né? Só não vai estar nos F4, né? Apesar de que muitas vezes eu vejo dentro de um transtorno obsessivo compulsivo algum quê de psicose, né? Isso é uma coisa que a gente tem que fazer diagnóstico diferencial, porque o cara, por exemplo, quando ele tem toque, ele tem um pensamento intrusivo de contaminação, não significa que aquilo seja um delírio. Ele sabe, ele fala, eu sei que eu não estou contaminado, mas eu não consigo evitar de pensar nisso e lavar minha mão. É um outro curto-circuito. Mas, dependendo da coisa, né, pode ser que seja até uma estereotipia psicótica, que você faz um diagnóstico errado de toque, né? O cara tem, na verdade, por causa da própria ruminação cognitiva, né, a decomplexificação, ele fica repetindo aquele cristal, né, aquele cristal ideativo o tempo todo. Bactérias na minha pele. Bactérias na minha pele. Isso não é incomum numa psicose, numa esquizofrenia, por exemplo. Já é mais incomum em outros transtornos, mas na esquizofrenia não, né? E o espectro da esquizofrenia, que eu chamo carinhosamente de esquizocoisas, que é o F2, né? Que você tem a esquizofrenia, que é o F20.0, você tem os transtornos esquizotípicos, você tem transtorno esquizoide, você tem transtorno delirante persistente, você tem transtorno esquizoafetivo, né? Transtorno psicótico breve. E você tem uma série, que eu também acho difícil de classificar um transtorno psicótico breve, né? Por exemplo, uma pessoa que está em dissociação, né? Ela tem uma ruptura da identidade dela, por exemplo, né? Ela está tendo uma psicose. Eu nunca pensei muito a respeito, mas formalmente não, tá? Porque aquilo provavelmente não é algo constitucional dela, né? Ou primário, ou uma característica primária do quadro, né? Como a gente pode ver, por exemplo, na psicose por droga, né? A pessoa está muito ansiosa, né? E começa a ficar literalmente muito confusa, né? E rompe muitas vezes com a continuidade, né, da sua relação com aqui e agora, né?
Então, pode ser uma coisa diferente da psicose. Agora, o epilepsia do lobo temporal pode gerar uma psicose? Se gerar delírio e alucinação, sim. Mas, enfim. Isso aqui é algo que eu fiz há muito tempo, mas eu não sei muito, que basicamente acho interessante, porque quando a gente fala dentro de quadros primários, tá bom? Vou colocar aqui. Você pode ter uma alucinação sem delírio, por exemplo, se você tomar um chá de cogumelo, né? Mas isso já não é primário. Já é secundário a uma substância química, né? Se você tiver uma epilepsia do lobo temporal, você pode ter uma alucinação e não ser psicótico. Então, dentro das psicoses primárias, a gente pode ver que existe uma gradação de gravidade na medida que você tem o aparecimento desses três grandes grupos de fenômenos. O delírio, que já está bem claro, a alucinação, que é a percepção de algo que não está aqui no mundo real, no mundo físico, onde nós interagimos, né? E ela, nas psicoses primárias, na esquizofrenia, ela está diretamente relacionada com vozes. Aí que a gente fala, isso é voz? Existe um conceito, se não me engano, é de Kurt Schneider, chamado pseudo-alucinação. Se não me engano, tá? Que é o que ele classifica ser o fenômeno alucinatório auditivo da esquizofrenia. Porque, na verdade, ele não seria... Porque a alucinação em si seria o mau funcionamento de um sistema perceptivo, a ponto de você começar a ter percepções de coisas que não existem, né? Mas o termo, mas no caso da psicose, por causa da esquizofrenia, a alucinação auditiva ela tem características interessantes. Apesar da pessoa definir que é uma voz falando com ela ou falando dela, quando você pergunta cadê essa voz, ele fala está dentro da minha cabeça. Então existe a visão de que o que a gente chama de alucinação e esquizofrenia, na verdade, não seja um fenômeno da percepção, mas seja um fenômeno do pensamento. Que dentro da ruptura da consciência do eu, né, a pessoa percebe aquele fenômeno, né, do próprio pensamento como algo estranho e alheio a ele. E ele interpreta, garotinho, e ele interpreta isso como uma voz. Se você olha aí para você, sua vozinha interior, o que é? Seu pensamento. Nosso pensamento é linguístico, né, gente? A gente pensa em palavras. A gente não pensa em imagens. Pelo menos eu não penso em imagens, né? Então, o fluxo do pensamento, ele é um processo serial e linguístico, né? Então, se você produz um pensamento que em algum momento se desintegra da sua unidade do seu eu, né? Você pode perceber isso como uma voz. E a desorganização é quando a forma, você começa a ter alterações formais do pensamento. Isso pode acontecer tanto agudamente num surto, mas se torna mais prevalente e mais impressivo ao longo do desenvolvimento da patologia. A esquizofrenia, né, que é o nosso protótipo da psicose, que é uma doença específica, tá? Existem correlatos biológicos dela, normalmente esquizofrênico, isso não é, ele tem uma degeneração cerebral, cortical, ou seja, é um quadro demencial mesmo. Só que tem uma natureza, uma causa que ainda não é muito bem determinada, mas está diretamente relacionado com o desbalanço, né, da modulação dopaminérgica do sistema límbico e do sistema do córtex pré-frontal, que com o tempo vai levando, né, começa com um quadro delirante e vai levando até a demência. Existem vários subtipos de esquizofrenia, não vou entrar nisso aqui agora. Tá? A paranoide seria a clássica e mais comum, que é onde o primeiro sintoma é exatamente o delírio paranoide, mas pode ser também delírio de grandeza, algum outro delírio nuclear, mas a pessoa ainda tem uma unidade mental e não é tão bizarra assim. E existem esquizofrenias muito severas, como a catatônica, que provavelmente nem é uma esquizofrenia, é um outro transtorno neurobiologicamente falando, relacionado exatamente com o estriato, com a produção de movimentos. Mas existe a esquizofrenia desorganizada, a hibefrênica, por hibefrênica provavelmente é uma esquizofrenia numa pessoa que tem uma comorbidade com um retardo mental leve, né? Você tem a esquizofrenia
a própria esquizofrenia diferenciada, onde você não tem uma percepção de quadros delirantes e alucinatórios primordiais, mas sim mais a desorganização, né, e do pensamento e a formação de comportamentos bizarros e coisas do gênero. Né? Agora, existe uma coisa interessante que a gente costuma classificar delírio e alucinação como esquizofrenia, que a gente já viu que existem milhões de diagnósticos diferenciais, milhões não, muitos diagnósticos diferenciais para isso em outros quadros. Então a gente não pode classificar, porque tem delírio e alucinação como esquizofrênico, tá? Os bipolares, maníacos, para te dizer isso, né? Mas se considera a desorganização do pensamento, né? E do comportamento como um sintoma maior da esquizofrenia, né? Ou seja, se tiver delírio de alucinação, mas não tiver nenhum tipo de grau de desorganização, provavelmente não é esquizofrenia, né? Então aí a gente vê quem que talvez seja um determinante que está claramente relacionado à complexidade e ao declínio cognitivo é a esquizofrenia, né? Que tem, deixa eu ver, normalmente ela é uma doença muito parecida com o transtorno bipolar, tá? E na minha opinião, a esquizofrenia nada mais é do que transtorno bipolar em pessoas com uma estrutura psicótica. Você vê que eu sou aqui um cara da estrutura, porque a estrutura pode ser redescoberta se a gente começar a pensar em parâmetros de complexidade, que podem ser matematicamente calculados através de um arquivo de voz da pessoa. Você grava a pessoa falando, eu consigo calcular a complexidade da fala, por exemplo. E a gente vai falar depois dos distúrbios afetivos, o flattening, affective flattening, né, e tudo mais. Mas a esquizofrenia é basicamente uma doença bipolar, né? Dividida basicamente em dois tipos de sintomas, fases, bifásica, né? Poderiam ser positivos, que são crises, que a gente chama por esquizofrenia de surto, né? Onde você tem extrema agitação, você tem insônia também, tá? Muitas vezes. Delírios, geralmente paranoides, ideias de referência. Na verdade, a ideia de referência seria basicamente um delírio paranoide. Você pode ter outros processos de delírio, alucinações, aumento de ilusões, né? Insônia. Aqui não está nessa figurinha, mas a gente pode colocar que é desorganização do pensamento e do comportamento. Né? A pessoa começa a sair com cueca por cima da calça na rua quando está em surto. Né? Tem aquelas que a gente chama de passagens ao ato. Né? Por exemplo, tá andando na rua com a cueca por cima da roupa, para e transa com um cachorro no meio da rua. As coisas mais bizarras que você puder imaginar. Né? Então, completamente fora do que a gente entende como realidade, inclusive dentro do aspecto sociocultural e moral. Né? E o maníaco geralmente não faz esse tipo de coisa. Geralmente, apesar dele estar agitado, dele estar expansivo, né? ele não é bizarro. Bizarro. Tá? Se vocês quiserem entender o que é bizarro, vejam os desenhozinhos da antiga Liga da Justiça, da DC Comics, né? O Homem Bizarro, que vem de um universo paralelo, onde a Terra é quadrada. É muito legal. Não é plana, mas é quadrada. Né? Bizarro. Pesquisa, que é a palavra bizarro. Negativo, que seria o predomínio, seria, digamos assim, a base dessa pessoa. Né? Algumas vezes piora. Geralmente o esquizofrênico fora da crise, nem positivo nem negativo, ele é um cara de afeto embotado, de afeto retificado. Eu não gosto da palavra embotado, eu gosto da palavra retificado, decomplexificado. Né? Aquela pessoa que tem um jeitão esquizoide, parece que está conversando com Asperger, né? Tem uma dificuldade de abstração afetiva muito grande, dificuldade de relacionamento social, ou seja, um protótipo esquizoide. Esse seria o esquizofrênico fora de crises. Esquizoide barra esquizotípico, porque ele também é um cara meio estranho. O esquizotípico é um esquizoide esquisito, que não se comporta, ou seja, é um pouquinho bizarro, eu diria assim, um pouquinho só, tá? Então, essa seria a base prodrômica. Mas você tem esses fenômenos positivos e também tem fenômenos negativos, que seriam piora dessa base esquizoide prodrômica. Você não vê melancolia, não vê tristeza, não vê angústia,
Não vi nada dessa coisa neurótica que nós seres complexos, não psicóticos, temos. Mas você vê sintomas parecidos com o da depressão, principalmente desmotivação, uma redução da produção, uma lentificação psicomotora, levando à alogia, né, diminuição do discurso, né? A questão do afeto, além de ele estar retificado, ele fica pior ainda, a pessoa fica menos responsiva do ponto de vista afetivo, né? Fica com mais distanciamento afetivo, ou seja, uma piora dessa base psicopatológica. Então, essa doença bifásica, que a gente chama de esquizofrenia, né, ela é, talvez, numa outra dimensão, a mesma coisa que o transtorno polar dentro de pessoas com uma complexidade mental maior. Isso faz parte do meu modelo. Bom, conforme a psicopatologia clássica aqui, né, eu vou passar rápido, que vocês tiveram isso muito bem com professores Bim e Ferrari da Psicopato, né? A gente tem a base, ou seja, a gente tem as alterações afetivas que são de base, são prodrômicas e que pioram nas fases negativas, que é a inadequação da expressão do afeto, pobreza do contato social, a prosódia, face expressiva, olhar vago, né? Existe ainda, que eu chamei de alterações volitivas, aqui embaixo, né? Que vai marcar principalmente a fase negativa. Pô, o cara é psicótico, ele tem lá os comportamentos obsessivos, ritualísticos dele, porque comportamentos obsessivos não, ritualísticos, né? Todo psicótico é um cara muito ritualístico, todo não, diria assim, é comum. Aí você vê que ele até para de lavar a mão, ele para de ficar deitado na cama com um lençol sobre a cabeça, né? Ou seja, ele tem uma alteração volitiva importante. Que isso aqui é a marca da fase negativa, junto com a piora disso aqui, que seria a base prodrômica, que seriam as alterações afetivas e pior nas fases negativas. E as alterações de pensamento, né, elas são muito comuns no surto. Elas existem, obviamente, tanto na fase prodrômica de base quanto negativa, vou pôr um N aqui, né? Então a gente está aqui dividindo em positivo, negativo e a base, né? Como nós estamos na nossa base de transtorno bipolar, pessoa eutímica, hipertímica, deprimida, né? A alteração do pensamento, ela pode ser do que a gente chama de conteúdo. Eu coloquei a alucinação aqui como alteração do pensamento, ou seja, eu estou aqui advogando a favor da alucinação auditiva como o processo do pensamento e não da, da, da percepção. Então isso aqui, ó, eu não estou contrariando, não estou os professores de psicopatologia, eu estou apenas questionando a partir de uma alternativa, que a alucinação, na verdade, é um transtorno do pensamento relacionado a uma ruptura da unidade do eu. Os delírios, paranoias de influência, muito comuns os de influência. Então é muito comum, às vezes, o cara que está delirante, cara, que está alucinando com essas alucinações auditivas, ele achar que implantaram um chip e tem um alienígena falando com ele através desse chip. São os delírios de influência, né? As percepções delirantes, que você tá andando, o cara está andando na rua, você coça o nariz, ele acha que você coçou o nariz por causa dele, né? Ou está assistindo televisão, está na Globo News, a repórter está falando com ele. É uma percepção delirante. Isso realmente é um processo de alteração do pensamento ou da percepção. Tá vendo? Isso é tudo muito didático, né? Alterações de forma e curso, né, que começava a se perder a capacidade de fazer associações, seja mostrando essa desorganização do pensamento. Ruminação, estereotipias, que é quando você tem essa cristalização do pensamento, você começa a repetir alguma coisa e reviver aquilo, que pode até confundir com transtorno obsessivo compulsivo, mas numa coisa não tem nada a ver com a outra, porque geralmente está exatamente relacionado com uma diminuição da complexidade da pessoa, né? Transtorno obsessivo compulsivo é como se fosse uma prisão. A pessoa está presa naquele pensamento. E ela quer fugir. Ela é muito maior do que aquele pensamento, mas está presa ali. Aqui não. Ela é aquele pensamento. Ela é aquilo que ela fica repetindo a vida inteira. A desorganização, quadro de Pollock, tanto que se expressa na linguagem, que se expressa nos comportamentos, você vai percebendo isso.
Então essa seria uma base da fenomenologia. Eu estou explicando isso porque isso vai ter importância para a gente falar das bases neurobiológicas da esquizofrenia. Já temos 45 minutos de aula. Já perceberam que essa aula não vai ser pequenininha, né? Pois é. Então o que é um surto? Bom, geralmente a esquizofrenia, que a gente já começa a falar, sair da fenomenologia, já talvez entrar numa fisiopatologia, diria assim. Isso aqui seria basicamente, né, o quadro esquizofrênico. A pessoa tem a base dela, lá os 20, 30 anos, entre 20 e 30 anos até o primeiro surto, né? Ela volta quase a ser o que era normal, aí vai tendo surtos sucessivos e olha o que vai acontecendo. Isso aqui é a escala de severidade. Coloque severidade, esse funcionamento de base, a cognição, ou seja, severidade quer dizer que vai piorando, né? Então, ou seja, ela começa, quando sai de surto, a não voltar a ser quem ela era antes. Então, cada vez com uma piora cognitiva, uma piora afetiva, uma piora global, até que esses surtos também vão diminuindo de frequência, olha aqui. E você começa a ter uma evolução de piora progressiva até em um dia estabilizar lá, quando a gente tem a esquizofrenia residual. Eu acabei de mostrar um quadro da esclerose múltipla em relação às lesões do sistema nervoso central. Se a gente pegar o perfil de evolução da esquizofrenia e de uma doença autoimune, vocês vão ver muita coisa coincidente. O que inclusive começou a ser lançado como hipótese, né, a participação do sistema imunológico dentro da gênese da esquizofrenia, né? Isso tem uma certa lógica, né? Não está aqui, vou mostrar depois, porque existe uma teoria de que a esquizofrenia, né, ela é uma doença talvez causada ou deflagrada por uma correlacionada, diria assim, com a infecção pré-natal por influenza, pelo vírus da gripe. Então você tem lá uma pessoa que tem um endogenótipo predisponente e devido a essa infecção, que é um estressor biológico primordial, ela vai produzir uma esquizofrenia mais tarde. Isso advém de estudos, né, psicopatológicos de séries de casos derivados de uma crise grande de gripe que teve. Não me lembro se foi por causa até mesmo da gripe espanhola. Eu me lembro, né, onde a incidência de aumento dessa gripe, né, levou 20 anos a 30 anos depois a um aumento proporcional da incidência de esquizofrenia. Ou seja, quando essas pessoas esquizofrênicas eram ainda fetos ou embriões, nesse surto de gripe, foram desenvolvendo esquizofrenia, ou seja, aumentou a incidência de esquizofrenia na Europa. Então daí que surgiu uma hipótese e ela é muito legal, né? Porque há uma contiguidade entre o sistema lobo temporal, o sistema olfativo, que é por onde o vírus influenza entraria no sistema nervoso central, inclusive no humano. Isso também acontece na Covid. A gente está, inclusive, fazendo hoje uma pesquisa, a gente vai começar a fazer uma coorte com as crianças nascidas de gestação de mães com Covid. Exatamente para a gente observar se vai ter um aumento de incidência de transtornos psiquiátricos que possam ser precocemente detectados, né, como autismo, coisas do gênero. Né? Lobo temporal, lembrem, vocês não assistiram essa aula, mas vão lá na neurobiologia e na neurociência, ele é uma estrutura que sincroniza e produz integração do cérebro. Então, se a esquizofrenia é um processo desintegrativo, um defeito primário lobo temporal vai prejudicar todo o desenvolvimento dos processos integrativos do cérebro ao longo da vida inteira, cuja manifestação crème de la crème seria a redução da complexidade, que se manifesta primordialmente no defeito afetivo, na esquizoidice, na esquizotipia barra esquizoide. Bom, o que a gente está vendo aqui seria um segundo modelo de Stahl, dizendo que a esquizofrenia, Stahl, o cara do livro de psicofarmacologia, a esquizofrenia ela seria uma reunião de pelo menos 5 grandes componentes fenomenológicos. Sintomas positivos, os sintomas que são primordialmente relacionados aos delírios, alucinações, desorganização, agitação, insônia, que é exatamente o quadro surto. Os sintomas negativos, que seriam basicamente os da fase, vocês têm um surto,
o da fase negativa, que vem depois do surto, ou não, né? Que é marcado principalmente em relação à hipobulia, apatia, anedonia, que são sintomas depressivos também, né? Os sintomas afetivos, que estariam diretamente relacionados à base psicopatológica do esquizofrênico, ou seja, fora do surto ou antes de ter o primeiro surto, ele já era um cara esquizoide barra esquizotípico, né? Uma dificuldade de interação social, uma dificuldade de percepção ou seja, do contexto, se tornando até uma pessoa meio sem noção, né? E já acaba se tornando retraída socialmente por causa disso. Sintomas cognitivos, que são mais tardios, de uma desorganização mais grosseira, né, da cognição. Então a gente pode falar que a desorganização do pensamento esteja aqui, né? E sintomas agressivos, que são muito raros, tá? É raro a gente ver um esquizofrênico agressivo. Geralmente a agressividade dele não é primária, ele não é uma pessoa que produz raiva imanentemente. A agressão talvez seja um movimento de defesa dele, exatamente pela própria paranoia, né? Se ele acredita que o pai quer matar ele, no momento que o pai se aproxima, pega uma faca e esfaqueia o pai. Não é porque ele é agressivo, é porque ele está surtado, delirando que o pai tá querendo pegar ele, ele criou um movimento de defesa, né? Então, esse seria o modelo dos componentes fenomenológicos, segundo Stahl, da esquizofrenia. É muito interessante vocês observem que a gente vai usar ele daqui a pouco, tá? Que vai ser, eu vou dar uma salvada na aula e a gente vai continuar falando disso aqui, tá bom? Espera aí.